Мамочки моргают. Алло, щит. У нас... Да. Красный свет пропал, он пошел. Откуда? E se consideram competentes? É claro. E sempre respeitaram as normas de segurança? Quer dizer... Como eu não entendi. Bom, às vezes a gente simplifica o procedimento. A gente pula as operações supérfluas. Somente quando a gente conhece bem o sistema. E o que aconteceu quando vocês simplificaram as normas de segurança? Nada. Correu tudo bem. Muito bem. Infelizmente. Talvez fosse melhor se vocês tivessem sido advertidos. Isso serviria de lição. Ora, mas por quê, professor? Bom, para que vocês me entendam, eu gostaria de refletir sobre o que aconteceu a uma pequena equipe de operadores numa central nuclear russa. Conforme os critérios desse país, eles eram considerados competentes, mas por orgulho ou teimosia, para conseguir realizar um teste que tinha sido solicitada, eles desrespeitaram 6 normas de segurança e provocaram o acidente mais tragicamente famoso do mundo, o de Chernobyl. Imagens, por favor. Chernobyl está localizada na Ucrânia, 110 quilômetros ao norte de Kiev e às margens de um lago artificial criado para refrigerar os condensadores da central. Em abril de 1986, quando aconteceu o acidente, a central era formada por 4 unidades chamadas de setores, de 3.200 megawatts térmicos cada um. Cada setor comporta 2 turbogeradores, um reator nuclear, um cilindro de 7 metros de altura e 12 de diâmetro, e uma sala de controle. O acidente ocorreu quando os operadores pretendiam realizar um teste no sistema elétrico do setor número 4. Para entender o cenário do acidente, precisamos recorrer a um esquema simplificado da instalação. O núcleo do reator é um bloco de grafite perfurado com tubos de força contendo os conjuntos de combustíveis em urânio e as barras de controle. Quando as barras são levantadas, começa a fissão e a temperatura do combustível sobe. A refrigeração do núcleo é garantida por 2 circuitos de água idênticos. A água fria penetra no núcleo, se aquece e se transforma em vapor em contato com o combustível. Dentro dos separadores, o vapor é extraído e passa pelas 2 turbinas, fazendo com que girem. O vapor é resfriado nos condensadores, torna-se água de novo e é devolvida aos separadores, onde é aspirada pelas bombas que a reinjetam no núcleo. Cada circuito tem uma bomba de segurança. Caso esses circuitos não funcionem mais, está previsto um sistema automático de refrigeração de segurança que pode injetar água fria no núcleo. Os motores das bombas são alimentados pela rede elétrica. Em caso de pane, há grupos geradores elétricos de reserva. O acidente aconteceu durante um teste relacionado justamente a uma alimentação elétrica suplementar de segurança. Em caso de pane na rede, as bombas param. Mas o alternador continua a girar por inércia. Durante alguns segundos, ele ainda produz eletricidade. Com essa corrente, é possível girar as bombas pelo menos por alguns instantes. Por exemplo, o tempo para dar partida nos geradores de segurança. Este é o teste que os operadores deveriam realizar. Esse teste é complicado, porque para realizá-lo é preciso antes baixar o reator a 1/4 de sua potência. Só que com baixa potência, esse tipo de reator é instável. Vejamos a cronologia dos fatos em alguns slides. Na sexta-feira, dia 25 de abril de 1986, à 1h da manhã, o chefe de turno começa a baixar as barras para fazer diminuir a potência do reator. A equipe que opera o reator é constituída de um chefe de turno e um engenheiro. Na sala de controle, nessa noite, também estava o superior hierárquico deles, o chefe de serviço dos reatores, além de vários engenheiros eletricistas, membros da equipe dos testes. Às 13 horas, a potência baixou de 3.200 para 1.600 megawatts térmicos. Isola-se então o primeiro turbogerador. Mas não há mudança nas bombas. 6 continuam a funcionar, 2 ficam paradas.
Às 14 horas, desconecta-se a refrigeração automática de segurança. O teste deveria ter lugar rapidamente, porque é perigoso e proibido fazer o setor funcionar sem que a refrigeração de segurança esteja operacional. Às 14h30, a direção regional dá ordem ao setor para continuar com a produção de eletricidade, porque de repente registra-se uma forte demanda de energia elétrica na região. E aquele setor passa a operar durante 9 horas sem a refrigeração de segurança. É a primeira violação das normas de segurança. 23 horas. A direção regional avisa que está terminando sua solicitação de produção elétrica. Então retoma-se a diminuição de potência. O objetivo é estabilizá-la entre 1.700 megawatts, valores entre os quais o teste deve ser realizado. Logo, conforme as regras de operações, passa-se a operação manual. Mas esse tipo de reator é instável, o controle manual é muito delicado e a potência despenca para 30 megawatts. À meia-noite, troca de turno. O novo chefe de turno se empenha em fazer a potência subir sem sucesso. Mas não se pode operar o reator a baixa potência por longo tempo. Ao contrário, ele deve ser imediatamente parado e mantido assim durante 24 horas. O chefe de turno e o engenheiro gostariam de respeitar essa regulamentação, mas seu superior hierárquico teima em realizar o teste e decide ignorar a regra. É a segunda violação das normas de segurança. Para fazer a potência voltar a subir, o chefe de turno ergue cada vez mais barras, até que não restam senão 18. Mas a regra é que no núcleo devem estar sempre pelo menos 30 barras. É a terceira violação das normas. Finalmente, à 1h da manhã, o chefe de turno consegue estabilizar a potência em 200 megawatts. Decide-se fazer o teste com essa potência. Да, завтра я занят. 4 bombas são ligadas ao turbogerador, para ver se elas continuariam sendo alimentadas pela eletricidade quando a turbina girasse por simples inércia. Esse é o objetivo do teste. As outras 4 bombas continuam ligadas na rede. Assim pensam os operadores. Quando o turbogerador parar, a refrigeração do núcleo sempre estará garantida por essas 4 bombas. As 2 bombas que estavam paradas até então são ativadas, mas é proibido pôr em operação todo o conjunto de 8 bombas por causa das vibrações que produzem nas tubulações. É a 4ª violação das normas. Além disso, o funcionamento das 2 bombas suplementares causa um outro efeito. Um aumento brutal do volume de água no núcleo leva a uma queda da pressão do vapor nos separadores. Os alarmes logo se acendem para evitar que disparem a parada automática do reator, o que tornaria impossível o teste. A equipe os anula. É a 5ª violação das regras. Como os operadores querem reservar a possibilidade de reiniciar o teste caso ocorra algum tropeço, na primeira vez eles também anulam o sistema de parada de emergência do reator determinado pela parada da turbina. É a 6ª violação das normas de segurança. Буду рад еще. É 1h, 23 minutos, 4 segundos. A equipe inicia o teste. Estamos a 36 segundos da maior catástrofe nuclear. Если я тебе напишу. O operador fecha a válvula de admissão do vapor à turbina. O turbogerador agora só gira por inércia. O objetivo do teste está quase alcançado. As 4 bombas que não são mais alimentadas eletricamente, mas somente pelo turbogerador, ficam mais lentas. O volume de água no reator diminui. Sob efeito do calor, a água evapora, o combustível superaquece e a potência do reator sobe lentamente. O chefe de turno, que durante os preparativos do teste deixou passar vários bons motivos para parar o reator, frente a essa elevação da potência lenta mas inesperada, fica com medo e pressiona o botão de emergência para fazer baixar as barras de controle e assim parar o reator. A manobra feita tarde demais provoca uma excursão de criticalidade. As barras ficam bloqueadas a 1/4 da descida, porque o núcleo já está deformado. O chefe de turno então dá ordem para derrubá-las por gravidade, o que deveria parar o reator, mas as barras não descem. É 1h e 24 minutos. Uma bolha enorme de hidrogênio formada pela violenta reação entre o vapor e o combustível explode.
Fragmentos do núcleo, pedaços de grafite e de combustível levados a temperatura muito alta são projetados pelo teto da sala de máquinas, provocando numerosos incêndios. 70 toneladas de produtos radioativos são espalhados em volta da central. Além disso, 50 toneladas de gás e de poeira radioativa formam uma imensa nuvem que vai varrer o céu da Europa durante vários meses. Pela primeira vez, uma série de erros humanos provocam um acidente com dimensões maiores do que a de uma catástrofe natural. Тревоги до степной бурьян. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревог.